Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Alexandre. E hoje eu gostaria de estar abordando um tema que diz a segunda volta de Jesus Cristo. É um tema que está sendo mais falado nas redes sociais nesses últimos dias aí, devido a esta grande pandemia de vírus que está assolando aí o planeta Terra. Bom, desde já eu gostaria também de te pedir, antes de nós entrarmos nesse assunto, que vocês compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal Famintos por Deus e dê o seu like para nos ajudar. Amém? Então vamos lá? Bom, a segunda volta de Jesus Cristo é o que tem sido mais comentado nesses últimos dias, devido a essa pandemia deste vírus que está assolando o mundo, o planeta Terra. Bom, a segunda volta de Jesus Cristo, se nós gostaria que vocês pegassem o livro de Mateus, capítulo 24, e abrisse ele, vamos ler alguns versículos e vamos entender que antes da volta de Jesus Cristo, grandes coisas acontecerão no planeta Terra antes da sua vinda. Amém? Vamos ler então? Bom, em Mateus capítulo 24, versículo 1 nos diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo? Bom, está aqui uma grande pergunta que lançaram para Jesus Cristo responder. No versículo 4, Jesus diz assim: Respondeu, disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus já começa alertando os seus discípulos e os cristãos futuros para que nós acautelai-vos, para que ninguém nos engane. Por quê? Bom, aí Jesus começa a ensinar, a dizer o que há de acontecer nos últimos tempos. No versículo 15 ele diz assim: Porque virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, está aí uma grande explosão de enganos, de pessoas dizendo Cristos. No versículo 7 nos diz assim: Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Bom, ele está dizendo que chegará um tempo que haverá muitas, se levantarão nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. No versículo 8, ele diz assim: Bom, isso aí é somente os princípios das dores. Aí no versículo 9 ele diz outra coisa: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo. Então haverá um tempo de perseguição, de morte, de tormenta para os cristãos, por causa do nome de Jesus Cristo. E aí Jesus nos diz assim no versículo 10: Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E ele continua ainda ensinando no versículo 11. No versículo 11, dizendo: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Uma explosão de falsos profetas, enganando o povo. Mas muito. No versículo 12 ele diz assim: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. E continua dizendo, ensinando. Aí no versículo 14 ele diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Bom,
Aí Jesus disse isso, que depois destas coisas, todos esses grandes acontecimentos, a última coisa da sua vinda que acontecerá é o conhecimento do Evangelho em todas as nações. Jesus põe um ponto final aí nessa história antes da vinda dele. O Evangelho dele alcançaria todas as nações, todos conheceriam esse nome. E aí então, no versículo, vamos ver aqui, no versículo 29, ele diz assim, olha só, presta atenção: e logo depois das aflições daquele dia, isso é a aflição daquele dia, isso tudo que eu li, rumores de guerra, doenças, pragas, fomes, guerras, nações se levantando contra nações, e o Evangelho ter alcançado muito o mundo inteiro. Depois dessas aflições, aí ele diz assim: o sol se escurecerá, o sol vai perder o seu brilho, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abaladas. Aí depois desse acontecimento mundial envolvendo os cosmos, sol, lua, estrelas, as potências do céu sendo abaladas, aí sim, no versículo 30 ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombetas, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aí no versículo 32 ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Então está aqui um pouco sobre o que quais os eventos que acontecerão sobre a segunda volta de Jesus Cristo. E a segunda volta de Jesus Cristo será um evento muito importante que acontecerá nos fins dos tempos. Jesus não nos abandonou, igreja. Jesus, ele não nos abandonou. E ele promete voltar uma segunda vez para levar todos os salvos para o céu e julgar todos os povos. Lembre-se, Jesus não nos abandonou, ele não está dormindo. E ele virá buscar a sua igreja. Quando Jesus vai voltar? De repente vocês podem estar me perguntando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, quando Jesus vai voltar. Isso é um segredo que somente o Pai sabe. Somente o Pai sabe. Todos que dizem que descobriram quando Jesus vai voltar estão enganados, porque Deus não revela isso. Não revela isso e não revelará isso para ninguém. Então quando vocês vê pessoas revelando a data, eu já observei aqui nas redes sociais um camarada dizendo que Jesus vai voltar no dia 8 de abril. Mentira. Somente o Pai sabe desse grande acontecimento. Jesus pode voltar a qualquer momento, quando não esperamos. Por isso precisamos estar preparados. Eu te pergunto, você está preparado para a volta de Cristo? Para a sua segunda volta? Você está na posição? Bom, quando vemos todos esses sinais que eu comentei aqui sobre a sua segunda vinda, isso quer dizer que ele está próximo. É como a parábola da vinha, da figueira que ele comentou, dos seus ramos, dos seus frutos. Então observai-nos todos esses acontecimentos, esses sinais, e isso
E isso sim nos motiva a viver de um momento de maneiras corretas quando nós observamos esses grandes acontecimentos acontecendo no planeta Terra. Quem é salvo e obedece a Deus não tem nada a temer da sua segunda volta. Quem está na presença de Cristo, quem obedece Ele, não deve temer sobre a sua segunda vinda, porque nesse dia Deus recompensará quem for fiel a Ele. Entende essa palavra? Quem for fiel a Ele, Deus recompensará a Ele. Então há vários versículos bíblicos que nos mostram que Ele voltará para buscar a sua igreja, para não deixar ninguém, como se eu posso dizer, ninguém despercebido, porque as Escrituras estão repletas de versículos bíblicos dizendo sobre a sua segunda vinda. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, nos diz assim: pois dado a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele às nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então está aí, igreja de Deus, se console neste momento terrível que o planeta Terra está passando. Se console com este versículo. Nós temos uma promessa. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Está aí uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais ainda adiante. Em Hebreus capítulo 9, do versículo 28, nos diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, e uma única vez para tirar os pecados de muito, e aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação aos que o aguardam, isso é, aos que estão fiel a Ele, aos que são fiéis a Ele, aos que estão na presença dEle, aguardando Ele, fielmente. No livro de Mateus capítulo 16, versículo 27, nos diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Está mais uma promessa que Jesus nos deixa, para que tenhamos ânimo nesses tempos difíceis, para continuarmos firmes na presença de Deus, e não se estremecer com as coisas que estão acontecendo nesse momento. Livro de Mateus 24, 42 nos diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele está mais uma vez aí, esse povo aí que anda aí dizendo a data, o horário, até mesmo o dia desse grande acontecimento. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe deste grande dia. Livro dos Apóstolos, o capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, nos diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subindo. Então está aí, igreja, uma palavra de edificação, de esperança para a sua vida espiritual. Que você possa acreditar nesses versículos, que você pode acreditar nesta palavra e continuar firme e forte aos pés do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e Ele vai julgar os ímpios. Aguarde firme, persevere, confie, tenha fé, acredite nesta palavra. Amém? Bom, desde já quero agradecer ricamente por esta oportunidade de estar conversando com você sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente,
abençoar a sua vida poderosamente, te concedendo mais fé, gerando mais temor em sua vida, para que você possa, para que nós podemos continuar firme e forte na presença do nosso Senhor. E também quero te lembrar também para que vocês nos ajudem, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Famintos por Deus, porque vocês receberão vários outros vídeos de edificação para a tua alma espiritual. Nos abençoe com o seu like e desde já agradeço. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus vos abençoe. Amém, Jesus.